Leitura do livro O Conhecimento do Santo, de A. W. Tozer, capítulo 17, título: A Justiça de Deus. Pai nosso, nós te amamos por tua justiça. Reconhecemos que teus julgamentos são inteiramente justos e verdadeiros. Tua justiça sustenta a ordem do universo e garante a segurança de todos os que confiam em ti. Vivemos porque és justo e misericordioso. Santo, 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 Deus onipotente, justo em todos os teus caminhos e santo em todas as tuas obras. Amém. Nas escrituras inspiradas, justiça e retidão são praticamente a mesma coisa. A mesma palavra no original é traduzida como justiça ou retidão, aparentemente por puro capricho do tradutor. O Antigo Testamento declara a justiça de Deus de forma clara, inequívoca e com tanta beleza quanto qualquer outra obra literária da história da humanidade. Quando a destruição de Sodoma foi anunciada, Abraão intercedeu pelos justos daquela cidade, tendo dito a Deus saber que ele seria fiel a si próprio naquela emergência humana. Longe de ti que faças tal coisas que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? A concepção dos salmistas e profetas de Israel a respeito de Deus era de um governante todo-poderoso, entronizado nas alturas, reinando em justiça. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Sobre o tão esperado Messias, foi profetizado que quando viesse, o Senhor julgaria o povo com justiça e o pobre com justo julgamento. Homens santos e cheios de compaixão, ultrajados com a injustiça dos governantes terrenos, clamaram: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? E esta não foi uma súplica por vingança pessoal, mas um anseio por ver prevalecer a equidade moral na sociedade humana. Homens como Davi e Daniel reconheceram sua própria iniquidade em contraste com a justiça de Deus e, como resultado, suas orações penitentes ganharam enorme poder e eficácia. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto. E quando o longamente aguardado julgamento de Deus começa a ser derramado sobre o mundo, João vê os santos vitoriosos sobre um mar de vidro e fogo. Nas mãos carregam harpas de Deus. A canção que entoam é a de Moisés e do Cordeiro, e seu tema é a justiça divina. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O conceito de justiça incorpora a ideia de equidade moral e a iniquidade é o seu oposto. É a não equidade, a ausência de igualdade nos atos e pensamentos humanos. Julgamento é a aplicação de equidade a situações morais e pode ser favorável ou desfavorável, dependendo daquele que está sendo julgado ter sido íntegro ou iníquo em seu coração e conduta. Por vezes ouvimos coisas como: a justiça exige que Deus haja de determinada forma, em referência a algo que sabemos que Ele irá fazer. Trata-se de um erro de raciocínio, assim como de discurso, pois se baseia em um conceito de justiça externa a Deus que o obriga a agir de determinada maneira.
Este é um conceito obviamente incorreto. Se existisse uma justiça assim, ele seria superior a Deus, pois somente um poder superior pode impor obediência. A verdade é que não existe e nem jamais poderia existir qualquer coisa externa à natureza de Deus que possa exercer sobre ele a mais ínfima influência. Todas as razões de Deus provêm de seu próprio ser. Nada foi adicionado ao ser de Deus desde a eternidade. Nada foi removido e nada foi alterado. Justiça, no que se refere a Deus, é um nome que damos a como Deus é e nada mais. E quando Deus age com justiça, ele não faz para seguir critérios independentes, mas simplesmente expressa a sua natureza naquela determinada situação. Assim como o ouro é um elemento em si e não pode mudar ou ceder, continuando a ser ouro onde quer que se encontre. Assim, Deus é Deus, sempre, única e inteiramente Deus, e não pode ser algo além dele próprio. Tudo no universo é bom na medida em que segue a natureza de Deus, e mal na medida em que deixa de fazê-lo. Deus é seu próprio princípio autoexistente de equidade moral. E quando condena um homem mau ou recompensa o justo, ele está meramente agindo de acordo com a sua natureza, influenciado por coisa alguma além de si próprio. Tudo isso dá apenas a impressão de destruir a esperança de justificação para o pecador arrependido. O filósofo cristão e santo Anselmo, arcebispo de Canterbury, buscou uma solução para a aparente contradição entre a justiça e a misericórdia de Deus. Como tu pouparias o injusto? Perguntou ele a Deus. Se és inteiramente e supremamente justo. Ele então passou a olhar diretamente para Deus em busca da resposta, pois sabia que a solução estava naquilo que Deus é. As conclusões de Anselmo podem ser parafraseadas assim: o ser de Deus é unitário, não se compõe de partes que trabalham em harmonia, é único. Não há nada em sua justiça que impeça o exercício de sua misericórdia. Pensar em Deus como às vezes fazemos, como um tribunal no qual um juiz bondoso, forçado pela lei, condena o réu à morte com lágrimas e desculpas, é um pensamento totalmente indigno do verdadeiro Deus. Deus não entra em contradição consigo mesmo. Nenhum atributo de Deus conflita com outro. A compaixão de Deus emana de sua bondade, e bondade sem justiça não é bondade. Deus nos poupa por ser bom, mas não poderia ser bom se não fosse justo. Quando Deus pune o homem mau, conclui Anselmo, ele o faz tão somente porque este o mereceu. E quando poupa o mal, é porque isto é coerente com sua bondade. Portanto, Deus sempre faz o que lhe convém como um Deus supremamente bom. Com isso, o intelecto busca compreensão, não para ser capaz de crer, mas sim porque já crê. Uma solução mais simples e familiar para o problema de como Deus pode ser justo e ainda assim justificar o injusto pode ser encontrada na doutrina cristã da redenção. Ela afirma que pela expiação de Cristo a justiça não é violada, e sim satisfeita quando Deus poupa um pecador. A teologia redentiva ensina que a misericórdia não possui efeito sobre o homem até que a justiça tenha feito o seu trabalho. A justa pena pelo pecado foi cumprida quando Cristo, nosso substituto, morreu por nós na cruz. Por mais que isto soe desagradável para o homem natural, é sempre doce aos ouvidos da fé. Milhões foram transformados moral e espiritualmente por essa mensagem, tiveram vidas de grande poder moral e morreram em paz, confiando serenamente nela.
Essa mensagem de justiça dispensada e misericórdia operante é mais do que uma simples teoria teológica. Ela anuncia um fato que se fez indispensável por nossa profunda necessidade humana. Por causa de nossos pecados, estamos todos sob uma sentença de morte, um julgamento resultante do confronto entre a justiça e a nossa situação moral. Quando a equidade infinita encontrou nossa crônica e voluntariosa iniquidade, irrompeu entre as duas uma violenta guerra, uma guerra que Deus venceu e sempre vencerá. Mas quando o pecador penitente se lança a Cristo em busca de salvação, a situação moral se reverte. A justiça confronta esta situação alterada e justifica aquele que crê. É assim que a justiça, na verdade, passa a defender os filhos de Deus que confiam nele. É este o significado das ousadas palavras do apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a justiça de Deus para sempre se erguerá em absoluta severidade contra o pecador. A vaga e tênue esperança de Deus seria bom demais para punir os profanos, vem se tornando um anestésico mortal para a consciência de milhões de pessoas. Ela cala seus medos e lhe permite praticar toda forma de agradável iniquidade, enquanto a morte se aproxima dia a dia e o mandamento de arrependimento cai em ouvidos moucos. Como seres morais responsáveis, não ousamos brincar com o futuro eterno. Conde N. L. von Zinzendorf diz: Jesus, teu sangue e tua justiça são minha beleza, minhas gloriosas vestes. Em meio a mundos em chamas, assim vestido alegremente, erguerei a cabeça. Destemido me erguerei em teu grande dia, pois sobre quem recairá minha culpa? Por estas vestes estarei absolvido do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. E aqui concluímos o capítulo 17.